Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal gravando um vídeo. Dessa vez, eu falo sobre assuntos de odontologia e da parte nossa emocional, que a gente precisa estar somando tudo isso para que a gente tenha assim, né, mais força, mais preparo para conseguir aquilo que a gente deseja. Mas hoje eu trago para você nesse vídeo uma história real, uma história de uma pessoa que resolveu aos 37 anos, disse que teve um sonho e através desse sonho ele correu atrás do seu sonho e mudou totalmente a sua vida. Eu trago essa história para vocês aqui porque eu acho que a gente deve sim se basear em histórias de vida real, de pessoas que viveram alguma coisa, para que aquilo nos impulsione, né? Para que a gente se identifique muitas vezes e toda a história de alguém vai nos servir de alguma maneira para nossa vida. Se eu tiver que resumir em uma palavra a história dessa pessoa, eu vou dizer a única palavra que foi coragem. Então fica comigo aqui até o final, você vai adorar conhecer essa história, que é muito legal. Quem é que, na verdade, nunca teve vontade de promover uma mudança na sua vida? Quantas vezes a gente tá lá fazendo até coisas que a gente gosta, mas a gente se encontra um pouco insatisfeito, a gente tem vontade de mudar, mas falta realmente coragem. E eu confesso que é difícil mesmo, a gente tá lá numa situação meio que acomodada e a gente tem medo, porque toda mudança também tem por trás de toda mudança uma dúvida que nos leva a ficar inseguros, com medo, mas eu acredito que todo mundo se identifique com isso, já tenha pelo menos alguma vez na vida esse sentimento de insatisfação, de mudança. O que eu tenho estudado e lido muito, e hoje eu entendo que para qualquer mudança na nossa vida a gente precisa atingir um limiar de dor, né, em que a gente não suporte mais estar naquela situação, para que aquilo seja a alavanca propulsora para a nossa mudança. Foi aí que eu conheci esse livro, comecei a ler e fui me identificando muitas vezes, fui percebendo coisas que são tão inerentes da nossa vida e eu, inclusive, vou deixar, né, o nome desse livro é O Concurseiro. Eu vou deixar o link na descrição para que, se alguém de vocês queira se aprofundar nessa experiência, fica aí o link, fica a dica, uma leitura boa, de qualidade, que vai incentivar aí as pessoas que estejam nesse momento e que queiram realmente realizar uma mudança na sua vida. Vamos começar direto com a história dele, porque se vocês são como eu, já devem estar extremamente curiosos. Hoje eu vou falar da história, né, desse livro que eu li, que é uma história de vida real, que é a história de um rapaz que na época tinha 37 anos, que possuía formação acadêmica na área de direito, chegou a trabalhar na profissão, mas muito inicialmente desistiu por conta de desilusões com a profissão, o que é extremamente comum quando a gente começa uma profissão nova, e foi aí que eu comecei já me identificando com a história dele, porque não é diferente da minha, talvez não é diferente da sua. Bom, a partir daí ele resolveu que ele iria entrar para o comércio, virou comerciante e ficou longos anos trabalhando aí no comércio, o que você sabe que empreender, como a gente vem falando em vários vídeos, em várias situações, também não é uma coisa muito fácil, que requer muita dedicação, muito pouco descanso, principalmente, né, com tantas adversidades que a gente vai encontrando às vezes na economia, enfim. E tudo começou no ano de 2014, quando ele teve um sonho. Ele relata que ele sonhou que ele estava se casando e que todas as pessoas que estavam no casamento dele eram policiais federais. Ele acordou e relata que isso mexeu muito com ele. A partir daí, ele ficou pensando, ficou muito angustiado com esse sonho, começou muito a refletir sobre sua vida. Eu acho que tem momentos que a gente para mesmo, faz grandes reflexões, né, sobre a nossa caminhada, e talvez essas reflexões tenham ficado ainda mais fortes, porque naquele exato momento, talvez ele também não estivesse tão feliz, tão satisfeito com a sua trajetória, com o seu caminho, com o que estava exercendo, né, com a sua vida. Ele mesmo fala que era como se ele estivesse vivendo no automático. E a coisa começou a perder o colorido, a graça, né, ficou uma vida sem muito estímulo. E talvez esse sonho tenha sido um marco ali para que ele tivesse tido a coragem de realizar a sua mudança. Ele fala que depois desse sonho ele chegou, né, no trabalho dele e ele pesquisou no Google sobre o concurso da Polícia Federal. E a surpresa dele é que exatamente no momento em que ele pesquisou isso, tinha sido aberto o edital para a Polícia Federal. Ele se inscreveu porque a gente está sempre muito motivado com a mudança, ele tinha acabado de ter um sonho, então ele acabou se inscrevendo para o concurso. Mas ele nem chegou a realizar a prova, porque óbvio que depois ele caiu, né, na sua sã consciência de que ele não estava tão bem preparado e ele acabou não realizando a prova. Mas foi a partir daí, foi a partir desse sonho. E aí ele relata ainda que ele teve um segundo sonho
nesse mesmo período, onde ele conhecia a esposa dele, onde ele via como era a esposa dele, né, o filho que ele teria com ela, e isso foi cada vez mais tomando força dentro dele, para que ele realizasse essa mudança na vida dele. Foi aí que ele decidiu deixar tudo para trás, procurar onde é que ele ia ter o melhor curso de formação para que ele realizasse esse concurso. Mas, gente, vamos refletir, né? Como se fosse a gente. Em vários momentos do livro eu parei, fiquei pensando e refletindo sobre a minha vida, né? Sobre as dificuldades, sobre tudo. Pensa nisso, com 37 anos, né? Tentando algo que a gente sabe que passar no concurso, principalmente um concurso, né, da Polícia Federal, é muito difícil. Esse concurso, ele exige um conhecimento muito profundo na área técnica, né, com matérias que a gente não está muito familiarizado, e principalmente na parte física, porque existe prova física, né, para que você, e inclusive uma prova que reprova se você não passar. Mas ele foi lá, pesquisou e, decidido, resolveu deixar tudo para trás, né, o conforto que ele tinha na casa dele, a convivência com os amigos, com a família, e se mudou para uma cidade que era Cascavel, no sul, uma cidade onde ele não conhecia ninguém, e que ali ele começaria uma vida nova, um novo percurso. Vou começar esse trecho lendo uma coisa que ele escreve no livro que eu achei bem interessante. Então ele fala assim: não carrego arrependimentos. Talvez o de me deixar levar pelo barulho do mundo e ter demorado para aprender a ouvir a voz mais importante, a interior. Eu achei muito legal isso, essa reflexão dele, por isso fiz questão de ler, né, exatamente na íntegra. E durante o livro vão tendo várias reflexões dele, que eu gostei bastante. Bom, voltando, né, à história do livro, quando ele chegou em Cascavel, ele começou o seu primeiro desafio, que foi o de morar com pessoas estranhas. Gente, não é fácil, né? Além de ter deixado a nossa vida toda para trás, de ter incerteza financeira, que a gente não sabe o quanto tempo esse processo de estudo, né? A dúvida, será mesmo que eu vou conseguir chegar no meu objetivo? São tantas dificuldades a enfrentar que, por isso que eu falei desde o início, que a palavra que eu tenho para ele é de coragem. E isso é uma coisa que eu admiro profundamente. Foi isso que fez com que eu viesse contar para vocês essa história, porque me tocou demais. E sempre eu falei isso, que foi a coragem de mudança. Ele teve o principal fator, a coragem, e depois transformou isso em ação. E eu achei muito bonito, né? Me espelhei muito e falei, não, eu preciso contar essa história para que outras pessoas possam se sentir incentivadas e, quem sabe, ter a coragem de realizar a mudança na vida de vocês. E, bom, voltando, ele fala lá, né, que ele teve essa dificuldade de convivência com as pessoas, porque não é fácil. Já com 37 anos, a gente sabe que a gente vai adquirindo nossos hábitos. Teve também uma outra dificuldade que, imagina vocês chegando para a família de vocês, para os pais, para a mãe, para toda a família, dizendo, ó, eu tenho isso, pode não ser o melhor que eu imagino, mas é algo sólido, eu vou deixar para trás e vou começar uma nova caminhada cheia de incertezas. Então, acredito que também não deva ter sido fácil, nem para ele, nem para os familiares. Tinha também a distância física, que nesses processos, a distância física dificultam também, né? A gente sabe que num período desse longo, em que você requer uma grande dedicação ao estudo, a uma vida nova, vão ter momentos que a gente vai ficar ansioso, vai ficar necessitando às vezes de um apoio de alguém, ele não tinha ninguém lá. E foi assim que ele foi para Cascavel, entrou nesse curso preparatório, que ele considerava, né, o mais importante, o melhor nessa área, e logo que ele chegou lá, ele relata que ele sofreu uma lesão no tornozelo dele. Então veio aí a primeira dificuldade. Ele teve que se locomover numa cidade onde era cheia de declives e de muletas durante um período, tendo que fazer tudo sozinho, numa vida nova. E assim é para todo mundo, né? Só que hoje ele tá aí para contar a história, eu vou contar para vocês a história dele, porque simplesmente ele não desistiu. Apesar de tantas adversidades, ele continuou. Isso é que fez com que ele chegasse lá no resultado final, que eu ainda vou contar nesse vídeo para vocês. Teve uma passagem bem interessante, que é quando perguntam para ele qual era o plano B dele. E ele, sem sombra de dúvidas, relata que o plano B é fazer o plano A dar certo. Ou seja, isso também foi uma outra reflexão para mim, porque a partir do momento que você tem um objetivo na sua frente, você começa a admitir que se uma coisa não der certo, você fará outra. Óbvio que a gente tem sempre que pensar com moderação, mas você começa a aceitar essa situação para você. Eu acredito que você começa se enfraquecendo, né, antes mesmo de iniciar. Então, a resposta dele foi: o plano B é fazer o plano A dar certo.
E foi aí que eu percebi que para ele não havia retrocesso, não havia outra situação a não ser focar no seu objetivo e seguir adiante. E foi assim que ele fez. Apesar de tantas dificuldades, e eu acho interessante, durante o processo do livro ele vai dando muitas lições, né? Vai falando sobre coisas que ele teve que se modificar, né? Como aprender a se desconstruir, deixar para trás muita coisa que a gente carrega, né, com a gente, aprender a ser um pouco mais surdo, né, para esse barulho todo exterior, onde as pessoas falam sobre tudo, elas têm sempre uma receita de bolo para sua vida, e ele teve que aprender a se desconstruir em relação a isso, aprender a ser mais surdo, aprender a ter um foco mais sobre ele. E foram tantas lições e aprendizados que ele teve nesse processo que eu acredito que, ainda que não tivesse culminado no seu objetivo final, ele tinha sido um vencedor, ele tinha tido uma história de vitória, porque foi com os fracassos, com as dificuldades que foram acontecendo, que ele foi crescendo interiormente. É sobre isso, por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês, porque apesar da conquista, né, de ele ter conseguido, sim, ele conseguiu o objetivo dele, ele cresceu muito como ser humano, ele modificou muito o seu lado interior, né, o seu emocional fortaleceu, e ainda assim, apesar de tudo isso, ele ganhou nesse processo a coisa mais incrível da vida dele, que foi a esposa dele e o filho lindo que ele hoje tem, né? Eu até, apesar de não conhecer, eu acabo sempre me emocionando com histórias assim, porque são histórias muito parecidas com a nossa história de vida, né? Nós todos temos, além de nossas ambições, temos a nossa família, os nossos filhos, e a gente acaba entendendo que isso é o mais importante. São eles, é por eles que a gente faz, a família é o mais importante, e foi muito linda essa história. Foi por essa emoção que eu tô sentindo aqui, que eu não consegui conter pra vocês, é que eu trouxe essa história aqui. Eu vou dar uma paradinha e já volto já, contando aí como é que foi o fim, né? Não o fim, mas como é que se concluiu essa história tão bacana. Bom, gente, voltei agora mais recomposta, ainda com o nariz vermelho, mais recomposta para continuar isso aí, essa história dele. E voltando lá, ele prestou sim o concurso e não passou na primeira vez. E ele conta que ele ficou bem desestimulado nesse período, porque é óbvio, né, quem não ficaria. Junto disso, veio a exaustão também física e emocional. Física porque ele tinha que treinar muito para conseguir o objetivo da prova, né, física, e isso trouxe para ele muitas lesões, que a gente sabe que não é fácil. E o fato de ele não ter conseguido, depois de um longo processo já lá, estudando, a gente desanima. Isso é natural, isso é inerente de todo ser humano. E a gente precisa encontrar força, voltar, sempre como eu falo, pro foco, pro nosso objetivo, para voltar pro eixo e conseguir voltar e ter forças para continuar. E ele fala que nessa época ele já estava, né, casado com a atual esposa dele, e ele estava muito desanimado, mas ela foi uma pessoa muito importante na vida dele, em todos os processos. Ele reconhece isso, achei isso muito bonito. E um dia ele conta uma história, eu vou falar só essa daí porque eu achei muito interessante, porque ele escreve assim no livro: eu sou mais forte que um ovo. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar isso, mas eu sou muito curiosa, eu gosto de entender todos esses processos, principalmente entender o que está por dentro do ser humano. E ele fala que ele estava um dia sentado na cozinha, muito desestimulado, muito triste, porque tinha acabado de ser reprovado, e ela abre a geladeira, ela sempre tentando animá-lo, mas ele pouco falava, ele estava até muito preocupado e tá entrando num processo aí depressivo. E no momento que ela abre a geladeira, um ovo cai da geladeira, mas não quebrou. O improvável aconteceu. Nesse momento, exatamente isso que aconteceu, fez ele parar tudo, e ele pensou e falou em voz alta: eu sou mais forte que um ovo, né? E aí eu parei também para pensar e tentar entender o que significava isso, e eu entendi que, né, se o ovo, que era uma coisa tão frágil, caiu e não quebrou, porque ele, que tinha tantos objetivos, quebraria diante de uma dificuldade. Isso fez com que ele tomasse uma nova força, um novo gás, continuou estudando. Anos depois, ele foi aprovado nesse concurso. E é legal, eu falo pra vocês, gente, se vocês tiverem a oportunidade, né, tô deixando o link, leiam esse livro, porque ele fala inclusive de como foi a aprovação, como foi a prova física, como foi a prova objetiva, toda a parte emocional, o momento de ansiedade que ele passou, os momentos depressivos, e isso foi tão enriquecedor pra mim. E eu concluo esse vídeo, termino esse vídeo primeiro desejando para essa pessoa, né, muito sucesso, porque é uma história de vida legal, de coragem, como eu falei, de sucesso na vida profissional e pessoal, porque ele conquistou a coisa mais preciosa, que é a família dele, e que nos deixa muitos ensinamentos. E é como eu sempre falo em alguns vídeos, nunca é sobre mim só, mas sobre o coletivo, trazer história de outras pessoas aqui para mim é muito legal. Se eu sempre falo, deixem comentários, falem da sua história, contem, eu vou
procurar. Eu adoro saber e trazer coisas que impulsionam a vida de outras pessoas, que vão fazer a diferença positivamente na vida de outras pessoas. E esse livro, ele é muito enriquecedor, trazendo, lógico, eu fiz aqui uma passagem muito sutil, né? Não daria para eu contar, né, num vídeo só, em tantos detalhes, mas eu acredito que fique com vocês essa essência aí de que se você estiver passando na sua vida algo que você acha que vai ser para sempre, que você não pode mudar, nada é para sempre. Tudo se pode mudar. A gente precisa ter coragem? Sim. É difícil? É. Mas uma coisa eu tenho aprendido com a minha vida e com a história de outras pessoas, que quando você dá o primeiro passo, a mudança já aconteceu. Acreditem nisso. A partir do momento que a gente dá o nosso primeiro passo, a mágica do universo transforma o restante e nos ajuda a conduzir e a conquistar o que a gente deseja. Gente, foi um prazer novamente estar com vocês aqui. Se vocês não estão inscritos no meu canal, se inscrevam lá, né? Deixa like, compartilhem, deixem um recadinho de vocês que eu vou estar respondendo pessoalmente. E é isso. Até breve, até o próximo vídeo. E novamente falando o que eu sempre falo no final dos meus vídeos, principalmente nesse, a vida é sim cheia de possibilidades. Reflita sobre a sua, encontre as suas possibilidades e depois conta a sua história aqui pra gente, tá bom? Tchau! Tá o vídeo do Oi, concurseiro. gente. Cadê o vídeo do concurseiro? Oi, gente. Essas são nós duas, a minha maravilhosa. Eu tô aqui gravando ela aqui. Se você postar, isso eu te mato. Não vou postar. Não vou postar.